Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Fábio Costa e mais uma vez estamos aqui juntos para o TBT da TV no canal do Observatório da TV no YouTube. Falando nesta semana de uma novela que está completando 30 anos e causou algumas confusões, digamos assim, no horário das 7 da TV Globo. O Mapa da Mina, de Cassiano Gabus Mendes. Antes de relembrarmos aqui a novela O Mapa da Mina, eu faço a vocês os meus pedidos de sempre. Aqueles que não forem inscritos no canal ainda, que se inscrevam, que cliquem no sininho para ativar as notificações, aí o canal avisa você sempre que nós publicarmos vídeos novos, né? O canal, melhor dizendo, o YouTube avisa você. Comente aqui, sugerindo temas para os nossos próximos vídeos, não só do TBT, mas dos outros programas também. Compartilhe com outras pessoas que você sabe que vão gostar desse nosso conteúdo e, claro, deixe o seu like. Fazendo tudo isso, nós chegamos com o nosso trabalho a cada vez mais gente, é muito bom para nós. Nós agradecemos sempre por essa ajuda e pela audiência. O Mapa da Mina, como eu disse, é uma novela do Cassiano Gabus Mendes, a sua última novela. Ele faleceu nesse ano de 1993, no qual ela foi exibida, e a novela ainda estava no ar. Ele faleceu no dia 18 de agosto de 1993, com 64 anos, foi vitimado por um infarto do miocárdio, e a novela terminou só no dia 3 de setembro. Mas o trabalho de escrita dos capítulos, que foram ao total 137, já havia sido concluído. Então, não vamos confundir, né? Uma coisa é o autor ter falecido antes da exibição do último capítulo, que foi o que aconteceu. Outra coisa é a novela ainda ter capítulos para serem escritos e que tivessem sido escritos sem o autor. Isso não aconteceu, tá? Inclusive, para complementar, junto com Cassiano Gabus Mendes, o Mapa da Mina também era escrita pela Maria Adelaide Amaral, pela Valquíria Porteiro, pelo Gugu Keller e também pelo Dejair Cardoso. Alguns deles, quase todos, né, foram colaboradores do Cassiano em outros trabalhos nessa época, no fim dos anos 80, começo dos anos 90. Curiosamente, não tivemos aí um parceiro de vários títulos, Luiz Carlos Fusco. O Mapa da Mina falava de uma corrida ao tesouro, mais precisamente a um valioso conjunto de diamantes, que ele valia 10 milhões de dólares e foi roubado cerca de 10 anos antes da ação, quando ela transcorre ali na novela, 10 anos antes da atualidade. Quem roubou esses 10 milhões de dólares em diamantes no Uruguai? Foram dois amigos parceiros nesse crime, um chamado Rodolfo Torres de Almeida, que era o papel do Mauro Mendonça, e outro, o Ivo Simeone, que era o Paulo José. Quando o roubo foi descoberto, enfim, chamou-se atenção, havia a polícia atrás, autoridades, enfim, os donos das pedras, claro, né? O Rodolfo passou a perna no amigo para não pagar o crime junto com ele e fugiu para a Argentina. E o Ivo acabou sendo preso, mas ele havia escondido a fortuna. Então a vingança do Ivo ao Rodolfo, né, é que o Rodolfo fugiu, deixou ele pagar pelo crime sozinho, mas também não ficou com os diamantes para gastar o dinheiro deles sem o Ivo junto. E além disso, o Ivo teve um caso no passado com a esposa do Rodolfo, Tatiana, que era a personagem da Eva Vilma. Pois bem, Ivo fica preso durante 8 anos, se eu não estou enganado, por esse crime, pelo roubo dos diamantes, e durante esse tempo um filho que ele tem chamado Rodrigo, que é o Cássio Gabus Mendes, fica aos cuidados de dois tios, o Vicente, que é o Jean Francisco Guarnieri, e a mulher dele, Carmen, que é a Betty Mendes. Depois que sai da cadeia, o Ivo, claro, quer reaver os diamantes que ele escondeu. E para ninguém encontrar, e só ele saber onde é que as pedras estavam, ele mandou tatuar no bumbum. Estou falando devagar porque para quem não conhece a história é um pouco chocante, né? Ele mandou tatuar
no bumbum de uma criança, uma menina, filha de uma vizinha, de uma conhecida, o mapa da mina, a indicação para o lugar onde ele escondeu os diamantes. E essa menina, depois de 8 anos, não é mais menina, já é uma moça adulta. E ela precisa ser encontrada para que a tatuagem seja revista e daí se saiba onde é que estão os diamantes. Isso é uma coisa de louco. Quem é essa menina? Ela se chama Elisa e é uma noviça. Ela está em vias de fazer os votos perpétuos e dedicar sua vida ao catolicismo como freira. É o papel da Carla Marins. E o Rodrigo, então, vai em busca dessa moça, e não só ele, como todos os interessados nesses diamantes. Ivo tem um grande azar de, logo depois de sair da cadeia, reencontrar o filho e fazer planos, enfim, ele é atropelado e morre. Mas tinha contado a história para o filho, não tinha dado as pistas 100% ali, mas disse como ele podia descobrir o local dos diamantes. E muito mais gente está atrás. O Rodolfo, claro, né, segue a pista do Rodrigo procurando, porque se o Rodrigo achar, ele vai achar também, vai tomar posse daquilo que ele considera que é dele. Um policial que está na pista dessa história desde quando o crime ocorreu, salvo erro da minha parte, chamado Raul, que é o Tato Gabos Mendes. E também pessoas que ficam sabendo dessa história por um motivo ou outro e se interessam em juntar as peças do quebra-cabeça e colocar a mão na grana. Especialmente a família de Dona Zilda, que era a personagem da Nair Belo. Ela era proprietária de um açougue, tinha 3 filhos e todos eles se envolvem nessa batalha pelos diamantes, nessa corrida dos diamantes. Quem são os 3 filhos da Dona Zilda? O Joaquim e o Antônio, que são os papéis do Pedro Paulo Rangel e do Luiz Gustavo, recentemente falecidos ambos, né? E a Wanda, que é a Malu Mader. Wanda é uma moça sensual, bonita, que chama atenção por onde passa, de fechar o comércio, por isso mesmo a Malu Mader fazia essa personagem, né? Inicialmente ela foi convidada para fazer a Elisa, mas pediu para fazer a Wanda, porque a Wanda estava ligada ao núcleo cômico da história. A Malu queria mudar um pouco de ares, não fazer mais uma mocinha que ia sofrer, que ia chorar, que ia se apaixonar. Ela tinha vindo de O Dono do Mundo, de Anos Rebeldes, de Top Model, de Fera Radical, e queria fazer um papel um pouco diferente. Foi atendida. E o Joaquim e o Antônio, eles tinham mania de máfia, se achavam grandes mafiosos, perigosos, temíveis e gostavam de ser, por isso mesmo, chamados de Joe e Tony. Também se metem a querer encontrar os diamantes. Além do fato de que a Wanda se interessa romanticamente pelo Rodrigo. Então, caso ela encontrasse os diamantes, ou ele, enfim, podia se unir o útil ao agradável, esse casal com a fortuna. Mas entre o Rodrigo e a Elisa também surge um clima. Está formado então esse triângulo. Só que há um fator complicador. Elisa havia sido registrada pelo Ivo Simeone como filha, por uma questão de solidariedade, porque a mãe dela ia criar a menina sozinha, foi abandonada pelo pai da criança, enfim. Só que, pelo menos para efeitos legais, Rodrigo e Elisa, então, eram irmãos por parte de pai. E quem sabia desvendar essa história era a Madre Adélia, que tinha muita intimidade com a Elisa no convento e era interpretada pela Susana Faini, também recentemente falecida. Desculpa, tá me caindo na cara aqui esse cabelo. Até que se resolvam essas coisas de que eles são irmãos, não são, e a Wanda ali com todo o seu apelo erótico, por assim dizer, né? Embora a Elisa também fosse muito bonita, a Carla Marins, né? Era uma moça muito bonita, ainda é, inclusive. E então havia conflitos românticos na história, casais desajustados, em meio à batalha pelos diamantes. Quem chegasse primeiro levava. Junto a isso, nós temos, nesses conflitos românticos,
os outros casais da história. Um deles é formado por Bruna, que é a Carolina Ferraz, filha do Rodolfo e da Tatiana, e pelo marido dela, que tinha muito ciúme, enfim, o casamento não se dava muito bem, já fazia um tempo, que era o Roberto, se eu não estou enganado, papel do Nelson Freitas Júnior. Eles tinham uma filha, que era a Tatiane Goulart, quem fazia. E não deixa de ser curioso, porque a Tatiane Goulart, embora fosse criancinha, né, tinha acabado de fazer Felicidade, por exemplo, mas a Carolina Ferraz talvez fosse muito moça para fazer papel de mãe, embora talvez se você falasse que a personagem tinha sido mãe muito novinha, enfim, o que é pouco provável em se tratando de uma família bastante rica, mas enfim. Tem um outro casal, esse casal teve um destaque na novela bastante, né? A Bruna, para complementar, a Bruna acabava se envolvendo com o Raul, quando os problemas no casamento dela vão piorando, né? Um outro casal que teve um pouco mais de destaque, a gente pode dizer, é o formado pela Maria Padilha, que era Giovanna, e pelo Erasmo, papel do Denis Carvalho. Embora fosse um psicólogo até respeitado, enfim, Erasmo sofria com o problema de bebida, problema do alcoolismo. E isso quase pôs a perder total e completamente o seu casamento com a Giovanna, com quem ele tinha um filho chamado Pedro, que era o Jonathan Nogueira. Através desse casal, né, inclusive o problema do Erasmo, entre aspas, passa para a Giovanna, que se refugia também no álcool em meio aos seus problemas, enfim. Através desse casal, principalmente, o Cassiano Gabos Mendes desenvolveu uma campanha para conscientização do público, incentivo à procura pelos alcoólicos anônimos, enfim, né? E ele tinha muito ciúme, tinha uma paranoia de que a Giovanna o traía, de que havia gente atrás dela, mas, embora bebesse bastante, o Erasmo tinha um motivo para esse comportamento. Porque a Giovanna, muito bonita também, enfim, ela era uma das mulheres da novela que recebiam cartas anônimas bastante sugestivas, por assim dizer. Cartas que eram um pouco pesadas no sentido do que elas diziam, na figura de um admirador secreto que não se revelava para essas belas mulheres. A Bruna também recebia, a Lígia, salvo erro meu, que era a Gisela Marques, mulher do Wagner, o John Herbert, um casal que tinha diferença de idade e por isso os filhos dele não aceitavam muito bem aquela madrasta, né? Os filhos rejeitavam a figura dessa moça tão jovem, casada com o pai deles, enfim. Essas mulheres recebiam cartas de alguém que era quem? Era o braço direito, pau para toda a obra do Dr. Rodolfo, o Nero, que era o personagem do Antônio Abujanra. E em meio a essas cartas anônimas e a corrida pelos diamantes, nós temos uma outra personagem que tem muita ambição, desejo de vencer na vida e quer pôr a mão nessas pedras também. E também se envolve romanticamente com o Raul, pelo menos por um tempo, né? Que é a Tânia, papel da Beth Goulart. Tânia havia sido basicamente criada pela sua tia, Dona Antônia, que era a Ana Rosa, mas ela era filha de Madalena Moraes, personagem da Fernanda Montenegro, que chega à novela por volta do capítulo 40, um pouquinho antes, um pouquinho depois, e também, claro, faz das suas ali nessa busca pelas pedras preciosas, mas tem um segredo do seu passado. No passado, ela foi amante, teve um caso, um romance, enfim, com o Dr. Rodolfo, que é o pai de Tânia. E, no presente, enquanto tentava fazer dar certo uma agência de modelos, enfim, e tinha como sua principal potencial estrela a Nadir, que era vivida pela Luísa Brunet, a Madalena vivia um romance com o Tony, Luiz Gustavo, né? Como eu disse há pouco. Essa novela, O Mapa da Mina, ela foi, a gente pode dizer que rejeitada por uma parcela do público. Ela infelizmente não deu certo, não fez o sucesso que o Cassiano merecia, que esse elenco merecia, e aí faltam outros integrantes que eu não citei ainda, né? O Marcelo Serrada, Bianca Bainton, Cláudio Cury, Paula Burlamac, Mara Carvalho, Antônio Grassi, que era o César, um ciumentíssimo namorado da Nadir,
o Luiz Maçãs, já falecido, Clarice Nisquet, enfim, havia muita expectativa nessa novela, porque o Cassiano Gabos Mendes, nesse horário das 7, havia feito grandes sucessos. Elas por Elas, Que Rei Sou Eu, Tititi, Breg Chic, Locomotivas, enfim. Mas o Mapa da Mina enfrentava uma concorrência muito forte do Aqui e Agora, um telejornal apelativo, Mundo Cão, de fundo policial, que o SBT levava ao ar mais ou menos ali entre 6h30 e 7h30, 7h45 da noite. E esse foi o horário do programa, um pouquinho mais, um pouquinho menos, por bastante tempo, chegou a ter uma segunda edição, enfim. E atrapalhava muito. A intenção era melhorar um pouco o Ibope, que já não tinha sido o que se esperava, embora bastante alto, com a novela anterior, Deus nos acuda, do Silvio de Abreu, da qual nós falamos aqui também no TBT da TV recentemente. E isso, as novelas davam uma audiência assim de 40 e tantos % para mais. Então, naquele momento era preocupante. Hoje em dia, novela nenhuma dá isso em condições de normalidade. Mas, naquele momento, primeira metade dos anos 90, eles esperavam que a novela desse 45, 50 pontos, a das 8 daí para mais, enfim, os patamares eram mais elevados e as expectativas também em termos numéricos, né? E o Mapa da Mina derrubou a audiência de cerca de 45% dos televisores ligados para 38, 37, 39, 33 chegou a dar, 32, enfim. Então, já nas primeiras semanas da novela, a diretora-geral do projeto, Denise Sarraceni, foi afastada da condução e para o seu lugar foi convocado um diretor bastante experiente, que é o Gonzaga Blota. Ele passou a tocar a novela com o diretor, o segundo, como a gente chama, na equipe da Denise, que era o Flávio Colatrello Júnior. E a novela foi tentando encontrar um rumo, né? Buscando uma linguagem que agradasse ao público, acelerou um pouco a entrada da Fernanda Montenegro na novela, que já estava prevista, o nome dela aparece na abertura desde o primeiro capítulo, ela estava escalada para fazer a novela, mas entraria um pouquinho depois, justamente quando começassem a ser revelados alguns segredos do passado, essa coisa do Dr. Rodolfo ser pai da filha dela, enfim. Mas a entrada dela foi antecipada e um personagem para agradar especialmente ao público feminino foi criado e introduzido na história. Convocado para interpretá-lo foi o Maurício Matar, um grande ídolo entre o público feminino naquele momento. Esse personagem se chamava Bacur Sharif e era um outro filho bastardo do Dr. Rodolfo, que também queria sua parte na corrida pelos diamantes, queria sua parte dessas pedras tão valiosas. E isso deu pano para manga, né? Até que se descobrisse que o Rodrigo e a Elisa não eram irmãos. Nesse meio tempo, a Madre Adélia morre. Aí tem uma outra freira responsável pelo convento que pode ajudar a entender a história, que é a Madre Celeste, que foi interpretada numa participação especial pela Neuza Amaral. Mas a novela, embora tenha melhorado bastante o Ibope no seu decorrer, o Mapa da Mina se manteve durante várias semanas entre os 10 e até entre os 5 programas mais assistidos da TV Globo, com 45%, 46%, melhorou bastante o seu Ibope em relação às primeiras semanas. Mas mesmo assim ela foi encurtada em algumas semanas, 3 ou 4 semanas, a menos do que duraria, e saiu do ar no dia 3 de setembro de 1993, como eu disse, infelizmente com uma repercussão abaixo do que se esperava e do que poderia ter sido. Talvez essa novela, alguns anos antes, tivesse feito mais sucesso. Não vou dizer que com outro elenco, enfim, porque é difícil você explicar quando uma novela dá muito certo. Às vezes ninguém sabe explicar, porque você espera que ela dá certo, mas não tanto quanto certas novelas dão. E o contrário também acontece. Nem sempre a gente sabe explicar por que certos projetos não dão certo. Mas há alguns fatores que ajudam a contextualizar essa situação. O Cassiano Gabos Mendes estava adoentado, isso influenciava na sua capacidade criativa, na sua capacidade de escrita propriamente, no seu humor, né? A relação com os colaboradores às vezes
ficava um pouco enevoada, isso segundo a principal delas ali, a Maria Adelaide Amaral, né? Ele não gostava muito de certas críticas que ela fazia à própria novela, enfim. E aquele estado de espírito, é claro que vai pegando todo mundo, né? E para coroar esse trabalho, né? Coroar entre aspas, à beira do último capítulo, com a novela toda escrita, o Cassiano teve esse infarto do miocárdio e morreu. Então, infelizmente, é uma novela que ficou marcada por ter sido a última dele, ter encerrado uma carreira vitoriosa dele, que é um dos pioneiros da nossa TV, já estava envolvido com a televisão no Brasil quando ela nem entrada no ar havia ainda, né? Já em 1949, 50, antes da estreia da TV Tupi aqui em São Paulo. Cassiano Gabos Mendes é um dos nomes mais importantes e significativos da história da nossa TV, não só por ser pioneiro, mas por tudo que fez, além de escrever novelas, que já teria marcado seu nome na história, né? E por isso mesmo, além de ter feito uma participação em O Mapa da Mina como um delegado, Lima Duarte, outro desses grandes pioneiros, apareceu no último capítulo da novela, fazendo uma homenagem a esse amigo de tantos anos e criador de tantas histórias que nos fizeram rir e chorar, nesse momento da perda de alguém do tamanho do Cassiano Gabos Mendes. TBT da TV, na semana que vem, está de volta. Muito obrigado pela sua audiência sempre. Um grande abraço.